Olá, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo de estudos Arautos do Espiritismo. Hoje, dia 20 de abril, começando aqui mais um grupo. Eu sou a Michele Rosseto, estamos aqui no Zoom, sou Almério, Fernanda, Andréia, Delmar, Angelina, Maria Luísa, e também com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Você pode deixar o seu comentário, você pode deixar a sua sugestão, dúvidas, que a Fernanda estará de olho no Facebook também. Então, agora, vamos iniciar com uma prece de abertura, que possamos sentar numa posição confortável, se conectar com a respiração, se conectar com a espiritualidade maior, que neste momento se faz presente nos nossos lares, nos protegendo, nos iluminando, para que possamos ter um excelente estudo. Pedindo a proteção do Dr. Reinaldo Leite, Maria Angélica, e também a todos que não puderam estar presentes aqui hoje, que eles recebam essa luz e as boas vibrações. Esse campo, Arautos do Espiritismo, oferece. Que assim seja. Muito bem, eu começo passando para a Fernanda, que vai dar os recados da semana. Bem-vinda, Fê. Boa tarde. Boa tarde, Mi. Boa tarde a todos. Então, primeiro recadinho aqui, seguindo, né, nosso hábito que nós temos aqui no nosso grupo de estudo. Primeiro recado é que toda semana, todos os domingos, às 4h30, na rádio Boa Nova, está passando o programa do Dr. Reinaldo, Arautos com Você. Então, cada semana são episódios inéditos e vale muito a pena. Uma vez a Michelle falou isso, né? Apesar de ter sido já gravado, enfim, há muito tempo, mas são temas que super conectam com a atualidade. Então, vale muito a pena se tiver oportunidade. É possível também entrar no site, eu posso deixar o site aqui no nosso bate-papo. O segundo recado é falando um pouco da nossa estrutura, né, do nosso estudo. Então, nós mudamos de horário, né, então, antes era no período da tarde, agora nós estamos à noite, das 6 às 6h40, e nós seguimos uma estrutura, né, de cada semana trabalhar com uma obra, e sempre fazendo link, cada obra, com o Livro dos Espíritos, né, como base, então, o Livro dos Espíritos. Então, a primeira semana é o Evangelho, a segunda semana, Livro dos Médiuns, a terceira, Céu e Inferno, e a quarta, a Gênese. Hoje, nós estamos na terceira semana do mês de abril, e nós vamos falar sobre o capítulo 7 do livro Céu e Inferno, de Kardec. É isso. Passo a palavra para o seu Mério, para mim, para o grupo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fê. Muito bem, então, hoje, capítulo 7 do livro Céu e Inferno. E antes de começar aqui, eu já estava conversando um pouquinho, né, seu Almério, sobre esse capítulo, e a gente falou que estávamos estudando, e esse capítulo ele tem lições muito interessantes. E uma das primeiras lições aqui que eu já gostei, que logo de cara no capítulo já aparece, né, a frase: a carne é fraca. E aí eu comecei a estudar, né, Salmério? A gente começou a pensar aqui e falou: opa, não é bem a carne que é fraca, né, Salmério? Não é não. A carne é só um instrumento. Não é? A carne é só um instrumento. E a gente, quer dizer, eu vou falar de mim. Eu fui descobrir a importância da carne um pouco tarde. Eu fui descobrir a importância da carne depois dos 60 anos, por aí. Olha só, quanto tempo eu fiquei negligenciando o valor da carne. Porque o espírito, sem a carne, sem o corpo, aqui nesse mundo onde a gente está,
ele não pode nada, né, Michele? Nós estamos rodeados de espírito constantemente. Você percebe algum barulho, alguma movimentação de objeto, alguma coisa assim? Dificilmente a gente vê, né? Tem umas pessoas mais dotadas de certas faculdades que percebem essa ação dos espíritos, né? Por que que eles não agem constantemente nas coisas que estão ao nosso redor? Justamente porque eles não podem movimentar esses instrumentos todos que estão ao nosso redor, por não ter o instrumento adequado para isso, que é o corpo. Não é no nosso caso, por exemplo. Nós temos toda a facilidade de movimentar as coisas, fazer as coisas, trabalhar, andar, correr, porque nós temos um instrumento que é o nosso corpo, que é a vestimenta do espírito, e é com esse que o espírito imprime a sua vontade, o seu pensamento, e o corpo obedece. Olha que beleza! Né? E o corpo obedece. Às vezes ele reclama, né? Eu estou cansado, estou com fome, estou com sono, né? Mas, na verdade, o corpo, a carne, para o espírito, ela tem uma importância muito grande. Só que ela não comanda, ela não pensa, ela não determina, ela apenas obedece enquanto está alimentada pelo espírito. Olha que coisa bonita. Você quer falar alguma coisa? Não, é exatamente isso. Até a parte aqui, a Fê, que nos auxilia também na pesquisa, né, desse capítulo, diz aqui, né, que o espírito é o artista do próprio corpo, né? Por ele talhado, por assim dizer, a sua feição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Então, eu achei bonita essa frase, né? O espírito que é o artista do próprio corpo. Exatamente. Então, e o espírito sendo artista do seu próprio corpo, segundo o estado evolutivo do espírito, as suas aspirações ao reencarnar, ele pode escolher o seu corpo. Livro dos Espíritos, se eu não me engano, questão 334, 335, que fala sobre isso. O espírito pode escolher o seu corpo. Né? E tanto é importante isso, que a gente vê esses atletas da ginástica olímpica. Você já tem acompanhado algum programa esportivo da ginástica olímpica? Não sei. Você vê aqueles atletas, né? Os movimentos que eles fazem naquelas barras, as moças que são bailarinas, para voar dentro daquele palco lá das danças dos balés, precisa ter um corpo adequado àquelas necessidades. Né? Ser esbelta, saúde, ser musculoso, mas não gordo, né? Ser musculoso, mas não gordo, porque precisa ter força para fazer o que eles fazem, né? Então, o corpo precisa ser talhado segundo a vontade e a necessidade do espírito para fazer todos esses movimentos. Daí a importância do corpo para nós aqui encarnados. A valorização do corpo. Agradecer o corpo todo dia por estar conosco, pela sua saúde, pela sua força, pela sua elegância. Né? Tudo isso, né? Ele é o instrumento. Então, como você disse muito bem, o espírito é o artífice, né?
é quem modela o corpo, quem faz o corpo segundo as suas necessidades. Né? E é interessante quando a gente fala dessa questão do corpo, né? Eu lembro muito do corpo, da alma, dessas transformações, dessa capacidade de transformação. Tem um atleta paralímpico que chama Fernando Fernandes, que eu sempre lembro muito da história dele, né? Então, uma pessoa que, assim, veio dotado de uma beleza muito grande, ia ser modelo, era modelo internacional, e um dia, indo para um desfile, para não amassar a roupa, ele não pôs o cinto de segurança, sofreu um acidente de carro e acabou, né, ficando na cadeira de rodas, e a partir desse acidente ele transformou a vida dele, né? Então, mesmo na cadeira de rodas, competiu com remo, hoje ressignificou a vida dele, né? Então, essa questão, né, dessa capacidade de se transformar, né? Diante das dificuldades, buscar novos caminhos, né? Então, e assim, transformando o corpo, né? Porque ele se deu conta que, por exemplo, no remo ele não precisava usar as pernas. Então, ele é um atleta que ele tem os braços bem fortes, o tronco bem forte e as pernas não se movimentam, né? E ele fala sempre nos relatos de quanto que tudo isso que aconteceu na vida dele contribuir para essa transformação, né? Então, acho que cabe um pouco aqui, né, dentro dessa capacidade de transformação e de como que a gente segue a nossa programação encarnatória aqui nesse planeta, né? Então, eu lembrei desse caso, eu acho que para ilustrar um pouco. É um ótimo exemplo, né? Muito legal mesmo, de como também que ele fez da dor, né? Transformou aí uma dor em algo muito, muito legal. Um bom exemplo mesmo, né? E, seu Homero, agora entrando um pouco mais nos princípios, né, dessa doutrina espírita sobre as penas futuras, tem aqui algumas perguntas, a gente sempre faz as pontes, né, com o Livro dos Espíritos, como a Fer falou, então cada capítulo a gente estuda um livro na semana, mas vai fazendo, costurando aí com o Livro dos Espíritos. E tem uma pergunta, pergunta 1003, que diz assim, né, a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? E aí eles respondem: Deus nunca age de maneira caprichosa e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Né? E aí, na pergunta 1004, o que determina a duração dos sofrimentos do culpado? Isso eu achei tão legal a resposta, que é assim, ó, o tempo necessário ao seu melhoramento. Uhum. O estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcional ao grau de pureza do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele precisa para se melhorar. Olha só, né? E aí, será que pode ser, será que é eterno isso? Às vezes pode ter espíritos que vão ficar aí na eternidade, no sofrimento? Até ele, por exemplo, né, até ele, vamos dizer assim, cair em si, né? Então, enquanto ele não mudar os sentimentos, não mudar a sua maneira de pensar e de agir, ele vai continuar naquele sofrimento, porque são atitudes que ele mesmo adquiriu. A partir do instante que nós somos artífice do nosso corpo, nós somos também os responsáveis pelas nossas atitudes. Muitas vezes nós transferimos, como está aqui no começo do texto da nossa lição, muitas vezes nós transferimos a nossa atitude, né, do corpo físico
para o espírito, né? Fazemos a transferência, né? Eu sou assim, meio lerdo, meio molão e tal, assim, né? Mas é uma maneira que eu tenho de me safar da responsabilidade, porque quem tomou a iniciativa de certos atos, de certas atitudes? Nós já vimos agora há pouco que a matéria não pensa, quem determina, quem toma a iniciativa é a alma, é o espírito. Então, quando o espírito assume certas responsabilidades e ele não repara essas faltas no decorrer do tempo, enquanto ele não se acertar com a lei, ele fica a gosto dele, né? Até ele, naturalmente, cair em si e através de exemplos e de comportamento de outros espíritos, de outros aprendizados, ele naturalmente vai mudar de comportamento. Mas enquanto ele não tomar essa atitude, aquele sofrimento, aquela causa dolorosa, aquela angústia toda vai permanecer com ele, porque ele foi o autor da causa, ele é o autor para resolver o problema. E tão logo ele resolve esse problema, ele entra na fase dos bons espíritos e é tão reconhecido pela espiritualidade maior, por Deus nosso Pai, né? Quanto aquele que nunca errou na vida. É igualzinho, a lei é tão justa, tão benevolente, que não leva em consideração os erros que nós praticamos, né? Mas que tão logo eles são sanados, são recuperados, acertados com a lei, né? O espírito é tão reconhecido tanto quanto aquele que nunca errou, nunca cometeu nenhum desatino, né? Mas a angústia, isso, o tempo fica a questão de quem cometeu o desatino, né? Opa, perfeito, seu Almério, até porque isso já é a resposta 1006, né? Na pergunta 1006. do Livro dos Espíritos, tem lá, a duração do sofrimento do espírito pode ser eterna? E eles respondem que, sem dúvida, se ele fosse eternamente mal, e se jamais tivesse de se arrepender nem de se melhorar. Só que aí tem um ponto que eles dizem assim, ó, mas Deus não criou seres eternamente votados ao mal. Criou-os apenas simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a própria vontade. A Fê levantou a mão. Quer falar, Fê? Sim, peraí, deixa eu baixar aqui. Quando o seu Almério comentou isso sobre responsabilidade, eu confesso que eu fiz uma ponte. Eu não sei, a maioria aqui sabe, eu sou estudante de psicologia, acho que não sei se a Andrea me conhece de outras frentes, mas eu estudo psicologia, e na psicologia tem algumas, assim, a gente reconhece que sim, a emoção e o sentimento tem uma interferência no corpo. Então, tem um impacto, tanto que a gente conhece a psicologia psicossomática, né? Defeito de uma emoção, saudável ou não saudável, como ela reflete no nosso corpo. Só que achei muito interessante isso, porque eu ouvi bastante, pelo menos na graduação, assim, durante o curso, que eu ainda estou fazendo, que assim, nós não somos a raiva, nós não somos a emoção. Então, nós não somos o medo, né? Nós pertencemos, nós temos essa emoção. Então, eu achei muito, muito rico, porque dá para a gente fazer um link com o que o Kardec traz, né? Então, ele mesmo fala que o temperamento é determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. E o que eu mais achei bonito é que ele fala que o espírito é que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos, né? Então, ele puxa mesmo essa reflexão, o quanto a gente
pode pensar na responsabilidade nossa moral sobre os nossos atos, né? Então, só fazendo uma ponte assim com a psicologia, eu falei, acho que é interessante, porque casa com algumas coisas da psicologia. E falando da responsabilidade, Fernanda, aqui na pesquisa, né, tem uma parte que eu achei muito interessante, né, que começa lá em cima com a pergunta, né, o que determina a duração dos sofrimentos do culpado, né, e aí diz, é o tempo necessário ao seu melhoramento. E aqui embaixo, depois falando de alguns pontos, né, tá dizendo, né, que a gente tem que a lei do progresso, ela dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta. Como assim também de se despojar de todo aquele mal, né? Conforme o esforço e vontade próprios. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas, né? Que Deus não repudia nenhum de seus filhos. E aí eu achei muito interessante isso, né? Porque a gente, olha como que é bonito, né? Então, a lei do progresso dá a cada um de nós, né? Cada um de nós que está aqui conectado nesse encontro, essa possibilidade de adquirir esse bem, né? Que ainda nos falta evoluir para todos nós, assim como também se despojar do mal, né? Do mal, das dificuldades que ainda temos, né? E aí eu achei tão interessante aqui que ele fala assim do bem e do mal, e diz assim, que o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. E eu achei, essa parte eu gostei. Não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, também o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre, porque muitas vezes a gente fala muito desse sofrimento pelo mal que eu causei, né? Ah, eu fiz aqui, às vezes o sentimento de culpa que vem, mas olha que interessante, eu gostei muito desse aprendizado, né? Também quando a gente perde a oportunidade de fazer o bem, né? Sendo que é uma qualidade que nós temos e nós poderíamos estar fazendo, então também é uma reflexão para a nossa evolução, né? Então eu achei bem interessante isso também, que é uma responsabilidade. Eu tenho livre arbítrio para fazer o bem ou o mal, né? Eu tenho esse livre arbítrio, né? E como é que eu utilizo ele na minha vida, né? Eu achei muito interessante essa parte. Isso é legal mesmo, Ale, porque eu já ouvi algumas vezes, né, pessoas que são muito boas, né, mas elas ficam lá quietinhas, assim, elas falam, eu não estou fazendo mal para ninguém, mas também não promove o bem. Então, isso é legal mesmo desse capítulo, né, da gente de refletir, porque nós todos estamos aqui a serviço de algo maior, né? Todos nós temos dons e talentos que podemos colocar a serviço do nosso progresso moral, né? Do nosso intelecto, enfim, tudo que a gente já falou. Então, muitas vezes a pessoa ela não é maldosa, né? Assim, né? Não tem aquela maldade, mas ela também não pratica o bem, ela fica ali quietinha na dela, né? Só observando, mas também não coloca essa energia do bem a favor aí do progresso. Então é interessante esse tópico mesmo. Muito bom. Gente, participem. Quem quiser perguntar, abre o microfone, diga lá, Somente. O que você está falando, Michele, eu conheço várias pessoas que são assim, né? Não passaram a vida inteira, não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Mas geralmente são pessoas que até se você vê, você vai perceber que você trabalha muito com o corpo, né? São pessoas apáticas, sabe? Pessoas que não têm, sabe aquela pessoa que não tem sal, nem açúcar, até mesmo a cor, né? Você percebe pelo corpo delas, que elas não foram úteis, né? Nem para um lado, nem para o outro, não fizeram absolutamente nada. São pessoas as pessoas que eu conheci assim são pessoas bem mais velhas, né? Bem de idade, mas tem pessoas novas que também são assim, né? É isso.
nós estamos falando, se eu tivesse aqui algo para desenhar, eu ia desenhar várias borboletas, acho que representa várias, é o que a gente está conversando aqui. Tá muito forte, assim, várias borboletas, né? Na semana que vem eu vou trazer uma prancheta, vou ver que desenho que vai sair. Tá muito interessante. Nossa, ótima ideia, Angelina, muito legal. Eu acho que... Pode ir lá, vai lá, Silvério, pode ir. Quanto que a filosofia espírita vem trazer um ensinamento diferente para todos nós de outras filosofias, nesse sentido que a Alessandra comentou aí, não é praticar o mal assim, uma coisa que todo mundo vê, olha, não faça isso, né? Que coisa feia e tal, né? Que uma coisa visível, né? Então, esse é um mal visível que nós enxergamos e que merece ser chamado a atenção, uma responsabilidade, qualquer coisa assim. Mas ele fala também, você não fazer o bem, sendo que você pode fazer, né, também já é uma imperfeição. Não é um mal praticado como a gente costuma ver no cotidiano, né? Uma maldade aí. Então, mas você não fazer o bem, podendo fazer, também é uma imperfeição que, naturalmente, amanhã, nós seremos responsabilizados por ela, porque não é que nós vamos ser chamados a atenção por essa falta que nós estamos praticando, cometendo agora. A nossa alma, o espírito mesmo, vai sentir dentro, intrinsecamente nele, que ele podia fazer determinadas coisas e não fez, né? Por orgulho, por vaidade, por eu não tenho nada, a gente fala assim, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? A gente não fala assim, isso é um problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a partir do instante que nós dependemos um do outro, nós não vivemos isoladamente, nós vivemos uma coletividade, né? Num conjunto de almas, e um depende do outro. Então, nessa dependência, quando você deixa de auxiliar alguém através de uma palavra, de qualquer maneira que no momento ocorrer, você está colaborando, né, para que o meio se torne melhor. Quando você colabora, quando você ajuda, quando você compartilha, você dá mais saúde, dá mais vigor para o sistema. Daí, a responsabilidade, naturalmente, vai vir sobre cada um de nós, de poder você fazer determinada coisa e não fez justamente por uma indolência sua, por uma falta de percepção, enfim, né? Nós muitas vezes deixamos de lado. E a doutrina espírita chama a nossa atenção porque, ao deixar a vida física, todo esse nosso passado pela nossa vivência, nós vamos ter uma recordação de tudo, dos pós e dos contras, né? É aí, então, que a gente vai fazer um balanço, a gente vai fazer um inventário de toda a nossa prática existencial e verificar onde nós acertamos mais e onde erramos mais. E daí, nós prepararmos novamente uma outra existência, uma outra possibilidade, um outro corpo para nós reencarnarmos novamente, para dar continuidade ao aprendizado. Não é? Olha que beleza. Você não fica eternamente no purgatório, não. Você purga um pouquinho só, mas depois você se liberta. Você ia falar também, pessoal?
Ai, gente, eu confesso para vocês que eu tô adorando esse capítulo. Nossa, eu tô amando. Mas eu vou contemplar a participação da Vera também aqui pelo Facebook, Vera Souza. Ela colocou assim: boa noite, muito bom participar desses momentos de estudo. Espero que, mesmo após o fim da pandemia, continue essas transmissões online. Legal, Vera, também estamos vibrando, porque beneficia todos, né? Bom, eu achei muito. Tem uma parte que eu confesso que me apaixonou, assim, porque o Kardec ele fala assim das questões, né, da duração, das penas e tudo mais, mas ele também traz uma alternativa, né? Os espíritos dentro do Céu e do Inferno, o livro, ele também traz uma alternativa de mudança. Ele fala que o arrependimento é um primeiro passo para a regeneração, mas não basta por si só, né? São precisas as expiações e a reparação. E aí tem um tripé que eu já tinha visto, uma vez eu li, eu me apaixonei, que é arrependimento, expiação e reparação. Então, eu vou ler, tá, pessoal, o que fala. Ele fala que o arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo para a esperança e para o caminho da reabilitação. A reparação, ela pode anular o efeito, né, destruindo a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, eu confesso para vocês que aí tem também, né, no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, né? Há espíritos que jamais se arrependem? A resposta é de São Luís. Há espíritos cujo arrependimento é tardio, né? Mas falar que nunca o espírito vai se arrepender é ir contra a lei do progresso. E ele até dá o exemplo, São Luís. É como falar que uma criança nunca vai se tornar adulto, né? Então, eu achei muito bonito, porque ele traz todo momento que Deus jamais nos abandona, e a justiça de Deus, ela é infinita, mas ela não é cega, né? A misericórdia de Deus. Então, tem uma parte que até comenta que todos nós temos nossos anjos, né, protetores e anjos de guarda, e nós podemos, então, fazer esse movimento, né, de conversar com eles, pedindo esse auxílio, né, por bons pensamentos, desejo em progredir, de reparar, né, em uma nova experiência e existência um mal que em algum momento a gente praticou. Então, achei muito, confesso para vocês que eu estou apaixonada por esse capítulo. Muito enriquecedor. Toca bem na vida de cada um de nós, não é verdade? Muito, seu Mério, muito. Não é? Direto na nossa... Porque na colocação que está aqui no livro, né, quando ele fala que a carne é fraca, né, nós erramos porque a carne é fraca, e muitas vezes, conversei um pouquinho agora com a Michele nesse sentido, nós atribuímos a nossa fraqueza na carne, né, mas, na verdade, a carne é só um instrumento do espírito. A carne sem o espírito, ela não pensa, ela não tem atitude. É o espírito que dirige, é o espírito que determina o que fazer e o que não fazer. E por nós ignorarmos isso, muitas vezes nós atribuímos, né, a nossa responsabilidade na carne para o espírito. Eu agi assim, agi daquele jeito e tal, porque, naturalmente, o meu corpo não corresponde, né? Eu estou num estado de fraqueza, então, eu tomei essa atitude por causa disso. Mas essa é uma forma que nós temos de se desculpar para fugir da responsabilidade, né? Mas, a partir do instante que nós começamos a raciocinar que quem determina é o espírito é que toma as decisões. Então, daí, se o corpo não oferece as condições que o espírito necessita, existe aí um pressuposto de nós tomarmos
determinadas atitudes de nos prevenir melhor o nosso estado de saúde para poder corresponder à necessidade do espírito, não é? Então, tudo isso está ao nosso alcance à medida que nós vamos aprendendo a razão da vida e a importância e a responsabilidade de estar no corpo físico, e essa passagem que nós estamos trilhando por aqui, né, de nós irmos a cada dia procurando nos acertar melhor com as leis divinas naturais que estão aí, que são as diretrizes da nossa vida, para a gente realmente cumprir a nossa estada aqui na vida física, para quando nós sairmos daqui, sairmos numa condição um pouquinho mais saudável, melhor, com menos arrependimento de determinadas coisas que a gente tenha feito, possa fazer aqui. Né? Exatamente. E sempre lembrar que a vida é muito generosa e nos dá a oportunidade diariamente, né, seu Almério, de nos melhorarmos. Diariamente. Diariamente. Todos os dias a gente pode, né? Pode acordar e falar onde eu posso ser hoje um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Né? E assim a gente seguir nesse progresso. Muito bom, o tema de hoje, olha como passou rápido, já chegamos aqui no finalzinho do nosso grupo de estudos, foi uma delícia. Hoje seremos agraciados com a prece final que o seu Almério vai fazer, e também com uma vibração especial para o querido Ulisses, que retornou à pátria espiritual ontem, Ulisses que trabalhou muitos anos como voluntário de Arautos, então todos nós sentimos bastante a partida dele, que toda a família possa receber o conforto, o amparo necessário do senhor Ulisses. Seu Almério, a palavra final com o senhor. Antes de falar a palavra final, aqui no livro No Céu e Inferno tem uma colocação aqui que eu acho que vale a pena a gente lembrar, quando ele faz um comentário, né, da importância do espírito com relação à saúde. Ele não fala aqui, mas já li em outro lugar. Quando você está com um problema de saúde e você for num médico e que o médico compreende um pouco da espiritualidade, que tenha assim, uma visão da importância do espírito, o tratamento é mais rápido, porque o próprio médico ajuda você na recuperação da sua saúde. Então, a enfermidade que você está acometido, ela fica mais fácil de ser tratada a partir do instante que você cuida do espírito também. Como o espírito tem uma ação sobre o corpo age sobre o espírito, mas o espírito age muito mais sobre o corpo. Então, quando você alimenta essa confiança no espírito, o tratamento é muito mais rápido para você se livrar da enfermidade. E ele coloca isso aqui no Céu e Inferno também, vale a pena a gente estudar essa parte aí. Né? Então, eu queria fazer essa colocação com respeito à importância da medicina ligada com a espiritualidade no tratamento das nossas enfermidades. Então, a minha palavra final é a seguinte: eu gostei porque todos vocês falaram hoje.
Posso só dar uma palavrinha? Desculpa interromper. Não, por favor, André. Eu sou portadora de lúpus. E depois que eu tratei esse lado, que eu procurei terapias alternativas, fazendo terapia com psicóloga, com tudo, melhorou muito, melhorou, era assim, é uma doença que ela não tem cura, então eu sempre vivia em hospital, à base de muito remédio, e depois que eu procurei essa outra alternativa, que eu também tive uma médica, eu tenho uma médica muito boa, que ela compreende muito, a gente conversa muito, então realmente isso que o senhor disse é muito importante. Minha doença, embora não tenha cura, ela estabilizou bem. Então, eu acho que a gente tem que ter a harmonia dos dois mesmo. O corpo, o espírito, está totalmente ligado. É isso. Porque a gente tem também dentro das obras do estudo que a gente faz, a gente já fez, o corpo adoece porque o espírito está doente. Quem é o autor do corpo? Quem é que cria o corpo? Quem forma o corpo? Não é o espírito? Então, ele também, como ele é o autor do corpo, ele também pode ser o autor da recuperação de determinadas mal-estar, enfermidade que o corpo é acometido. Então, tratando do espírito, você trata da enfermidade mais rapidamente. E como que é tratado o espírito, André? Não é isso que a gente está fazendo aqui, procurando nos livros, formar uma reunião como nós estamos aqui, você com a psicóloga e outros profissionais da saúde, ler um bom livro, enfim, uma porção de coisas que nós podemos fazer, olhando para a natureza e tudo mais, alimentando a alma, né, para a vida. À medida que você melhora a alma, melhora o espírito, você reflete no corpo esse bem-estar. Então, a enfermidade, aos poucos, também não vai encontrando campo de progresso no nosso corpo, nas nossas células. Ela é, de imediato, interrompida a sua ação, a sua atividade, porque encontra um espírito com atividades de reagir e de pôr uma barreira no comportamento de determinadas infecções. Então, a importância do médico com quem a gente se trata, de conhecer a espiritualidade para o nosso tratamento. Muito bom. O que mais? Michele? Agradecer a contribuição da Andréia. Obrigada, Andréia. Vendo? Muito, muito bom. Muito bom. Está no nosso livro aqui a questão que ela colocou aqui. A questão da medicina com a espiritualidade. E você vê, seu Homero, como que a espiritualidade age, porque a primeira vez que a Andréia participa, né? E olha o tema de hoje, né? Então, tudo acontece como tem que ser, nada é por acaso, né? Até me arrepiou a hora que ele falou isso, porque eu me vi, eu falei, eu preciso só dar essa palavrinha, realmente. A espiritualidade é perfeita, né? Perfeito, perfeito. Muito legal. Muito bom, seu Homero. Então, acho que agora o senhor pode, então, fazer a prece. Estamos na hora? Já? Estamos na hora. Então, tá bom. Então, vamos todos nós, nesse finalzinho de trabalho, elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, lembrar dos bons espíritos que nos assistem,
principalmente o mentor espiritual de Arautos, o Dr. Reinaldo Leite, a Maria Angélica, e outros espíritos mais que naturalmente fazem parte desse trabalho em Arautos, evoluir, que possamos formar nesse instante um campo vibratório de amor e bondade, e agradecer pela tarde de hoje, pelo trabalho realizado, cada um dos participantes da nossa reunião, Michele, Alexandra, Fernanda, Andréia, Angelina, Luísa, a Hilda, e outros mais que estão ligados aí da internet. Todos nós, nesse instante, possamos sentir a presença amorosa desses bons espíritos, nos dando saúde, sabedoria, inteligência, para que em outras oportunidades nós possamos ser bem-sucedidos no trabalho que estamos realizando. Nós agradecemos ao Pai de bondade e amor por tudo que está ocorrendo nesse instante na nossa caminhada, e que desta vez nós possamos, pelo menos, realizar o nosso compromisso com a vida presente. Assim, Senhor da vida, os nossos agradecimentos pelo trabalho expositivo da tarde de hoje, esperando que na próxima oportunidade teremos as mesmas condições e renovar para dar continuidade a essa tarefa e nos comprometemos com ela. Aproveitando esse finalzinho do nosso trabalho, desse campo vibratório que nós nos encontramos nesse instante, vamos lembrar do nosso companheiro, seu Ulisses, um companheiro de tantos anos, trabalhador da Casa Espírita, do nosso Arauto do Espiritismo, pela sua dedicação, pelo seu respeito para com todos, e que agora, segundo as leis naturais da Terra, ele retorna ao mundo espiritual novamente. Depois de cumprir essa tarefa, deixa a vida física para retornar à vida espiritual, de onde, naturalmente, ele veio para este mundo. É o caminho de todos que estamos aqui na vida física. Eu quero lembrar também, nesta vibração rosa, do nosso vizinho, o Sr. Francisco, que está também hospitalizado. Sr. Francisco, receba de nós o nosso carinho, o nosso abraço, e que o seu mal-estar seja momentâneo e que o Senhor possa retornar o mais rápido possível para as suas atividades normais. Agradecemos a todos nesse instante, que o Sr. Ulisses possa estar entre os bons espíritos e que o seu despertar seja tranquilo e saudável. Graças te damos, Senhor. Permita encerrarmos o trabalho desta quarta-feira. Graças a Deus. Muito obrigada a todos e até a próxima quarta-feira.